todas aquelas pessoas que têm tido muita luta na mente e que não sabem, muitas vezes, como se livrar das lutas que estão tendo na mente. Muitas pessoas pedem para mim: pastor, me ajuda, ora por mim, eu não consigo me livrar dos pensamentos ruins da minha cabeça. Eu queria ler para vocês, lá em 1 Samuel, capítulo 16, versos 14 em diante, um trecho da palavra de Deus que nos ensina como é que os inimigos, como é que os demônios são afastados da nossa vida. Bom, o texto diz assim, está falando de Saul, né, que quando o Espírito de Deus saiu dele, os demônios o atormentavam. Diz assim: tendo-se retirado de Saul o Espírito do Senhor, da parte deste um espírito maligno o atormentava. Então os servos de Saul lhe disseram: eis que agora um espírito maligno enviado de Deus te atormenta. Manda, pois, Senhor nosso, que teus servos que estão em tua presença busquem um homem que saiba tocar harpa, e será que quando o espírito maligno da parte do Senhor vier sobre ti, então ele a dedilhará e te acharás melhor. Disse Saul a seus servos: buscai-me, pois um homem que saiba tocar bem, e trazei-mo. Então respondeu um dos moços e disse: conheço um filho de José, o belemita, que sabe tocar, e é forte e valente, homem de guerra, sisudo em palavras e de boa aparência, e o Senhor é com ele. Saul enviou mensageiros a Jessé, dizendo: envia-me a Davi, teu filho, o que está com as ovelhas. Tomou, pois, Jessé um jumento e o carregou de pão, um odre de vinho, um cabrito, e enviou-os a Saul por intermédio de Davi, seu filho. Assim Davi foi a Saul e esteve perante ele. Este o amou muito e o fez seu escudeiro. Saul mandou dizer a Jessé: deixe estar Davi perante mim, porque me caiu em graça. E sucedia que quando o espírito maligno da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e o dedilhava. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito maligno se retirava dele. Queridos, o que Saul fez foi muito grave. Ele pecou seriamente com o Senhor, e naquele tempo o Espírito Santo não habitava permanentemente nas pessoas, somente nos reis, nos profetas, naqueles que eram ungidos por um propósito. Mas quando o Espírito Santo sai, um espírito maligno, este da parte, não significa necessariamente que Deus tenha enviado, mas pode significar também que Deus tenha permitido, tá? Ou seja, porque nada debaixo desta terra acontece sem a permissão de Deus. Então, Saul ficava absolutamente atormentado. Foi quando o aconselharam a buscar alguém que tocava bem e que de fato era um adorador. E quando Davi veio e ele tocava e cantava os salmos, provavelmente, né? Para Saul, o espírito maligno não aguentava a presença da adoração e ia embora. E aqui fica claramente uma evidência de que não era Deus que estava determinando que aquele espírito atormentasse, porque senão o espírito não sairia, né? Quando Davi cantasse. Não, o espírito, ele tinha a permissão, né, para atormentar Saul. Provavelmente pedia a permissão, ia até o Senhor para dizer: posso atormentar a Saul? E ele dava. Deus dava permissão, porque Saul abriu brechas. Mas a lição que nós vamos tirar daqui quando orarmos é que a adoração faz com que os demônios vão embora, meus queridos. Por quê? Porque Satanás, ele não suporta a adoração, porque ele era o líder da adoração nos céus antes de cair. Então, quando alguém adora genuinamente, de coração, quebrantado na presença de Deus, saiba que todos os espíritos malignos vão embora. Eu me lembro também de uma outra situação em que o rei Josafá tinha que enfrentar exércitos muito poderosos,
E Deus disse para ele: vai para o campo de batalha, mas nesta peleja vocês não terão que lutar, somente adorem e vejam o livramento que eu vou dar. E ali ele mandou o povo adorar, e veio um espírito de confusão no exército dos inimigos, e eles lutaram um contra o outro e foram derrotados. Então, meu querido, minha querida, deixa eu te dizer uma coisa: Deus está no trono, Deus está no céu, Ele te ama, Ele se importa com você. Então não tenha medo de buscar ao Senhor, não tenha medo de adorar ao Senhor. Quando você estiver atormentado, quando a sua alma estiver atormentada por inimigos, por acusação, abra a tua boca, feche os seus olhos, comece a adorar, comece a glorificar, a exaltar o nome do Senhor. Se você puder, coloque um louvor, ou então ore comigo aqui, ou cante comigo em adoração, porque eu tenho certeza que Deus vai encher a sua vida. Ao invés de você estar cheio de tormento, você vai ser cheio, né, de adoração, e os espíritos malignos vão deixar de te atormentar, porque eles não suportam a presença de Deus e nem a adoração ao nosso Deus. Amém? Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, o céu e a terra, os vastos oceanos, fico a pensar em tua perfeição. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Ao caminhar nas matas e florestas, escuto as aves todas a cantar, olhando os montes, vales e campinas, em tudo vejo teu poder sem par. Cante comigo. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. E quando enfim Jesus vier em glória ao lar celeste, então me transportar, adorarei prostrado e para sempre. Grandioso és tu, meu Deus, hei de cantar. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Deus é grande, meu querido. Senhor, agora eu quero interceder pelos meus irmãos, Pai. Espírito Santo de Deus, vem e enche a mente deles com a tua alegria, oh Pai, com a fé, com a paz, com a tua presença. Que toda atormentação, Senhor, todo tormento saia da vida deles, em nome de Jesus. Senhor, encha a nossa alma de alegria, oh, da tua presença, como Davi, Senhor, cantou e os demônios foram embora. Eu quero profetizar na vida dos meus irmãos, ó Deus, que eles serão livres de tormento em nome de Jesus.
Senhor meu Deus, quando eu maravilhado, e nós vamos fico a pensar nas obras de tuas mãos, o céu e a terra, os vastos oceanos. Fico a pensar em tua perfeição. Cante então minha alma, canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Grandioso és tu, grandioso és tu. Ser liberto em nome de Jesus. Deus te abençoe.